Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Bem, me foi dada a responsabilidade de nós ministrarmos a palavra de Deus e iniciarmos aqui uma nova série de mensagens, falando com o tema da série Uma Coisa Só. Uma coisa só. E para isso eu queria já ler o texto base da série, que está lá em Salmos 27, versículos 1 a 4. Vamos ver o que diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor. Vamos repetir novamente. Uma coisa pedi ao Senhor. É o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém? Então nós vamos falar sobre isso, sobre essa uma coisa. Uma coisa. O tema é bem propício porque todos nós temos, às vezes, multitarefas, né? Estamos muito perdidos e muito difusos em tantas coisas, em tantas atividades, que esquecemos do foco principal, daquilo que nós precisamos fazer. E essa uma coisa, ela tem se perdido do nosso meio. O homem tem mais facilidade em fazer uma coisa, né? A mulher, ela é multitarefas. Faz umas 3, 4 coisas ao mesmo tempo. O homem é mais fácil entender isso. Uma coisa para ele é suficiente e ele concentra naquilo. Mas é interessante, eu queria trazer aqui uma ilustração antes de nós iniciarmos a mensagem mesmo e ver um exemplo na Bíblia de uma pessoa que realmente fez isso acontecer com um foco em uma coisa só. Mas eu queria trazer uma ilustração. Imagina o sol. O sol. Quando ele nasce ali, ele ilumina tudo. Não é verdade? Ele ilumina tudo. Ele não ilumina somente um espaçozinho pequeno, mas ele ilumina tudo. Ele ilumina as árvores, ele ilumina o chão, teto, enfim. Ele pega tudo. Ele pega realmente a terra ali, uma parte da terra ele vai pegar toda, por completo. Agora é interessante, quando você olha e vê, e pega uma lupa, se nós pegarmos uma lupa, pegar esse mesmo sol que está radiando ali, que tem aquela frequência, aquela energia, aquele calor básico, né? Sustentável. Esses dias aí nós passamos por um calor terrível, né? Estava difícil, mas ainda consegue sobreviver naquilo, ainda mantém-se ainda de pé. Mas se nós pegarmos uma lupa e com esse sol nós colocarmos e centralizarmos aquele foco em um determinado local, o que pode acontecer com aquela lupa, aquele sol caindo naquele reflexo ali e iluminando um espaço só? O que pode acontecer ali? Pode até dar fogo, sim ou não? Aquece tanto que pode até dar fogo. Isso realmente é o poder do foco. Isso é o poder do foco. Quando nós ficamos dispersos, sem foco, fazendo muita coisa, não tem muito impacto. Que é a mesma coisa do sol, ele reflete, dá ali, gera energia. Mas quando você foca em algo,
Quando você foca em algo, aquilo ali pode gerar até fogo. E isso na nossa vida espiritual, quando nós decidimos buscar uma coisa só, que é o que a palavra de Deus diz que Davi fez. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Quando nós determinamos e colocamos o nosso foco naquilo que realmente é eterno, aí nós vamos ver a coisa realmente pegando fogo. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem alto. Aí nós vamos ver realmente o valor da palavra. Aí nós vamos ver realmente o valor das coisas espirituais para Deus. Quando nós focamos, quando nós centralizamos. E essa é a ideia. E é por isso que nós estamos tratando temas em série, para nós entendermos aquilo que a igreja quer. Nós estamos num processo de ano do alinhamento. Como nós temos falado aqui, nós falamos sobre clareza, nós falamos sobre alinhamento, nós falamos sobre movimento e agora nós estamos tratando sobre foco. Nós colocarmos a lupa. Entende? Nós precisamos colocar a lupa para que realmente as coisas venham florescer, para que realmente essa chama venha ficar ardente no nosso coração. E para isso nós vamos ver que nós vamos usar aqui um exemplo de um homem que realmente decidiu colocar a sua vida em foco, colocar a sua vida à disposição do reino, colocar a sua vida num determinado propósito, e é isso que o foco ele dá, é um propósito, é um objetivo, um alvo. Então nós vamos ver que esse homem, ele não se desviou desse caminho e sempre estava ali, firme, inabalável, sempre com um propósito naquilo que Deus ele tinha para fazer na vida dele. Então nós vamos falar aqui sobre o apóstolo Paulo, e a mensagem de hoje eu queria trazer em Filipenses, capítulo 3, versículos 10 ao 16. Filipenses, capítulo 3, versículos 10 a 16. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Olha o que ele fala, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivam de acordo com o que já alcançamos. No versículo 13, o apóstolo Paulo ele fala e ensina sobre o foco em uma coisa, mas uma coisa eu faço. E é interessante que para ter esse foco, para ter esse nível de concentração, para ele falar uma coisa eu faço, para ter esse foco, ele fala nos versículos depois, mais à frente ele vai falar o que é preciso fazer para ter foco em uma coisa só. Ele fala, uma coisa eu faço. A primeira coisa que ele faz é o quê? Esquecendo das coisas que ficam para nós termos e alcançarmos o foco, termos o objetivo em uma coisa só. O que ficou para trás, ficou. E nós não podemos carregar essa mala, essa bagagem junto conosco. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás. O que ficou para trás, irmão? O que ficou para trás é peso. O que ficou para trás
serviu de experiência, serviu de aprendizado, serviu para nós estarmos hoje com a nossa vida aqui. Mas ela não pode seguir adiante. Tem pessoas que, às vezes, elas ficam sempre firmadas no passado. E o apóstolo Paulo fala, esqueça as coisas do passado. Nós não podemos carregar isso. Às vezes ficamos recordando tantas coisas que aconteceu conosco, quantos sucessos, quantos fracassos, recordando de pessoas que nos feriram, que nos machucaram. E até hoje nós carregamos ainda feridas, carregamos marcas. Às vezes nós não liberamos pessoas, até hoje. Isso era até ontem, porque hoje nós vamos aprender que nós temos que esquecer dessas coisas, em nome de Jesus. Era até ontem, porque hoje nós precisamos fazer diferente, meu irmão. Hoje nós precisamos viver aquilo que está diante de nós, que é o presente. Nós temos que viver o hoje. O que passou, passou. Está disposto a viver o hoje? Porque a única coisa certa que nós temos é o hoje. É a única coisa certa que nós temos é o hoje. Viver de passado, irmão, só traz depressão. Se nós ficarmos vivendo somente de passado, nós vivemos em depressão. Se vivermos também somente de futuro, a gente vive uma ansiedade terrível. Mas o que nós temos é o hoje. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, esqueça das coisas do passado. Porque você não precisa carregar elas até agora. Não precisa carregar ela mais. Quantas pessoas nós temos carregado na nossa mala? Quantas pessoas nós temos carregado até aqui? O Senhor, Ele te chama. Elimine isso. Esqueça essas coisas agora. O apóstolo Paulo fala, eu me esqueci dessas coisas. Elas serviram de ponte, serviram de aprendizado, mas agora eu vivo um novo tempo em Cristo Jesus. E é isso. Isso vai nos impedir, se nós tivermos travados no passado, bloqueados no passado, com as coisas no passado, nós não vamos avançar em direção daquilo que Deus tem para nós. Não vamos avançar para aquilo que tem o nosso futuro, para o nosso amanhã, porque o nosso amanhã nós estamos construindo ele hoje. Nós estamos construindo ele agora. E nós não podemos ficar parados e presos no passado. Acho que eu já contei isso aqui de uma mulher que ela foi deixada no altar pelo seu marido, pelo seu noivo. Foi deixada no altar pelo seu noivo. E ela não esqueceu daquilo. Ela não esqueceu. E depois de 10 anos depois daquele episódio, ela contrata 2 homens para ir lá e machucarem aquele homem que fez aquilo com ela lá no altar. 10 anos depois, imagina, a pessoa ficar presa no passado por 10 anos. Ela não viveu. Então esqueça das coisas que ficaram para trás. O que tem te machucado? Quais são as pessoas que você precisa perdoar hoje? Quais são as pessoas que você precisa liberar elas agora? Que às vezes você fala, não, eu não perdoo essa pessoa. Perdoa agora, irmão, em nome de Jesus. Porque para você avançar para aquilo que Deus tem para você, você tem que esquecer esse passado. Ah, mas doeu. Ah, machucou. Tudo bem, irmão. É como uma cicatriz. Já viu uma cicatriz? Já ocorreu aqui? Eu tenho uma aqui na mão. Eu sei o que ocorreu naquela altura. Mas quando eu pego aqui, isso não me machuca mais. É isso. Por quê? Eu sei que ocorreu isso comigo. Mas eu sei que eu preciso esquecer isso para avançar para as coisas melhores.
Isso não machuca mais. E é isso que tem que ser, quando nós liberamos o perdão, quando nós realmente entendemos o projeto, aquilo que Deus tem para a nossa vida no futuro, no hoje, nós esquecemos dessas coisas. Não vale a pena ficar carregando bagagem do passado e ficar preso lá. Amém? Quantas pessoas vivem das suas glórias passadas, contam testemunhos de 10, 20 anos atrás, mas irmão, nós temos que viver o hoje. E o que Deus tem feito de novidade hoje para você? Esqueça das coisas do passado, viva agora a sua história nova. Uma nova história. Às vezes Deus fez algo, um milagre para você lá atrás, mas Ele quer fazer um milagre hoje também na sua vida, porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então os seus insucessos, o seu sucesso, nós precisamos esquecer isso e agora viver um novo tempo, uma novidade de vida. E é isso que Deus tem. Às vezes uma restauração para nós. Que às vezes nós temos 10 anos de cristianismo, estamos 10 anos na igreja, mas não tem algo novo. Precisa haver algo novo na minha e na sua vida. Quem quer viver esse algo novo? Quem quer viver esse algo novo? Então não viva das coisas do passado, viva do seu tempo agora. E fala, Senhor, eu preciso de Ti. Uma coisa só a gente precisa fazer. O apóstolo Paulo fala, esqueça das coisas do passado. Porque Deus não nos olha pelas glórias passadas, mas pela adoração presente. Vamos repetir isso comigo? Porque Deus não olha pelas glórias passadas, mas pela adoração presente. Ele não vai olhar pelo aquilo que você fez, não, meu irmão. Pelo aquilo que você era, não. Ele está querendo agora. E aí? Quais são os frutos que você está dando? Quais são os frutos de justiça que nós estamos gerando? É isso que o Senhor quer de nós. O que passou, passou. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que viver novidade de vida. E esquecer das coisas que passaram. Ah, eu pequei ontem. Se conserta. Peça perdão ao Senhor. Venha diante do altar, peça perdão ao Senhor. E viva uma novidade de vida hoje. Renove a sua história todos os dias na presença de Deus. Foi isso que Davi fez, foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isaías 43:18 diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Quando nós fazermos isso, quando nós entendemos isso, nós vamos viver o hoje melhor. Adorar o Senhor em espírito e em verdade hoje, servir ao Senhor hoje e planear realmente um amanhã bem sucedido na presença dEle. Amém? Focado no passado, nós vivemos desfocado do presente e também do futuro. Para ter foco em uma coisa só, o apóstolo Paulo também ele vai dar sequência nesses versículos. O Filipenses 3:14, parte A, diz, prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Qual que é o nosso alvo? O apóstolo Paulo, ele não gastava a sua energia, o seu tempo, o seu foco em outras coisas, em distrações, dispersando sua energia, seu tempo em outras coisas. Não, ele não fazia isso, porque ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. E o foco, ele exige isso, ele exige um alvo, irmão. O foco, ele exige realmente que nós tenhamos um propósito. Ele exige que nós tenhamos uma direção. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu prossigo para o alvo. Qual que é o seu alvo? Qual tem sido o nosso alvo? Às vezes o nosso alvo são coisas muito materiais, somente coisas materiais. É uma casa, é um carro, é ter um aluguel melhor, é ter um emprego melhor. Não que isso não seja importante, irmão, isso é importante sim. Mas e os valores eternos que nós estamos dando para aquilo que é realmente importante na nossa vida?
Deus, Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos aqui, mas que o nosso foco não deixe de ser Ele. Que o nosso foco não deixe de ser a presença dEle sobre nós, para que tudo aquilo que Ele nos der, nos abençoar, nós olharmos e falarmos: Senhor, é para a Tua glória, Senhor, é para a Tua honra, é para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Prossiga para o alvo. Nós precisamos conhecer o nosso propósito, conhecer e percorrer esse caminho. Então, para definir o seu alvo, busque a Deus onde Ele quer te levar. Será que nós temos pedido isso ao Senhor? Senhor, até onde o Senhor quer me levar? Qual que é o ministério? O pastor até chegou a fazer essa pergunta aqui. O que o Senhor tem para a minha vida? Em que eu posso ser útil na tua casa? Eu preciso dar um foco espiritual na minha vida. Para quê? Para que eu estou aqui? Uma coisa é um chamado universal que Deus tem para nós. Nós precisamos ir e fazer discípulos, irmão. Nós precisamos ter o foco nas coisas que Deus Ele tem. Então, o seu propósito, nosso propósito tem que alinhar a nossa vida com o propósito daquilo também que é a igreja, que é a comunidade cristã. Busque isso. Busque essa direção. E para começar, nós temos que nos santificarmos. Temos que buscar santificação. Que a palavra de Deus diz que ninguém verá o Senhor. Então busque isso em nome de Jesus. Prossiga para o alvo. Para prosseguir para o alvo, nós temos que deixar tudo para trás e agora viver um tempo novo na presença de Deus, buscando realmente o alvo. E duas coisas são importantes para nós que realmente queremos prosseguir para o alvo. E eu queria ler Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nesse versículo, ele dá duas coisas importantes que nós precisamos fazer: ouvir a palavra, conhecer a vontade do Pai. Ouvir a palavra, conhecer a vontade do Pai, e depois praticar a palavra e cumprir a vontade do Pai. Eu ouço e pratico. Eu ouço, adquiro conhecimento, e agora eu pratico o quê? Cumprindo aquilo que Deus tem para mim, a vontade dele sobre nós. Amém? É isso que nós precisamos fazer. É isso que se nós quisermos prosseguir para o alvo, nós precisamos ser pessoas ouvintes e praticantes da palavra. É isso que deu direção para o apóstolo Paulo. É ouvir e ser praticante da palavra. Quando ele ouviu o chamado, ele não recuou. Quando ele ouviu aquilo que Deus ele tinha preparado para ele, ele não recuou. Ele não pestanejou. Ele falou: eu vou prosseguir para esse alvo. Ele ouviu aquilo que Jesus tinha falado com ele. E agora ele começou a praticar. Então exerça isso em nome de Jesus. Amém? É isso que vai fazer com que nós venhamos prosseguir para o alvo. Ouvir a palavra e praticar a palavra. Ouvir e praticar. Não somente ouvinte, irmão. Ouvir, obter informação. Às vezes nós fazemos isso e é muito importante. Mas praticar a palavra tem sido um dos desafios para nós hoje. Tem sido um desafio para nós hoje, fazer a vontade de Deus cumprindo, ouvindo a palavra e cumprindo o chamado que Deus tem. Então faça isso em nome de Jesus. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, nós precisamos realmente prosseguir para o alvo. E para ter foco em uma coisa, nós temos que procurar alcançar o prêmio. Parte B do versículo 14 diz: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. E tem uns versículos que fala aqui sobre, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9,
versículos 24 ao 26. Diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha que maravilha. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Em Filipenses ele ensina sobre o foco, sobre esse prêmio, sobre essa coroa. E aqui em Coríntios ele ensina que é necessário o quê? Lutar para que isso ocorra. Para alcançar um prêmio, não é coisa fácil. Não é algo simples. Não basta somente aceitarmos a Cristo aqui como Salvador e está tudo certo. Não, nós precisamos saber que a nossa vida, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, ela realmente importa para Deus. E agora ela precisa ser vivida de forma exemplar na presença dEle. E agora nós precisamos viver para alcançar esse prêmio. Vocês já viram aí em Olimpíadas, em todos os jogos são assim. A maioria dos esportes são assim, um somente alcança. Ninguém lembra de segundo colocado. Perguntar aqui para os portugueses, quem foi campeão da liga? Olha lá. Esporte, mas às vezes ninguém lembra do segundo colocado. Ninguém fala de segundo colocado. Ninguém fala. E é interessante que nas Olimpíadas, pessoas se preparam muito tempo, treinam, se esforçam ali para procurar alcançar aquele prêmio. Mas um somente alcança. Vai ter medalha de ouro, de prata e de bronze. Mas quantos ficam pelo caminho? E o apóstolo Paulo diz que todos nós que corremos, nós temos que correr para ganhar uma coroa que dura para sempre, uma medalha que dura para sempre. Irmãos, uma coisa é fato. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? Nós precisamos alcançar esse prêmio eterno. Cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos alinhar a nossa vida, colocar o nosso foco naquilo que importa, para que nós chegamos a alcançar esse prêmio celestial. E é por isso que uma das coisas que os corredores eles buscam, nós como servos de Deus, precisamos buscar, tendo um exemplo de corredores normais, de uma Olimpíada. Nós precisamos entender que aqueles exemplos eles dão para nós hoje aqui. Nós precisamos nos esforçar. Aqueles homens para fazer aquela Olimpíada, para ir na Olimpíada, para correr, fazer aquelas corridas, eles se esforçam muito. Não é pouca coisa não, eles se esforçam muito. Eu me lembro que eu fui correr uma meia maratona aqui. Meu Deus, irmãos. Eu corri uma meia maratona, mas eu vou te falar, não sei nem em que lugar que eu cheguei, mas foi longe, longe. E olha que eu exercitei algumas coisas, comecei a praticar, fui baixando meu tempo. E eu achei que no final assim da corrida, uns senhores, uns velhotes já me passando assim, me ultrapassando, falando, não tem condições disso não. E eu tentando apertar meu pé e não conseguia. Por quê? Eles se esforçaram mais do que eu. Treinaram mais do que eu.
Eles tiveram mais esforço. E ainda falaram assim comigo, não, mas um tanto de mulher que te passou, o que tem, gente? Normal. Tá tudo certo. E eu fui fazer uma competição com uma pessoa, aí piorou tudo, que ela ganhou, passou na minha frente, aí o negócio ficou pior. Mas o esforço, irmão, precisa se esforçar. Sabe, eu treinei antes, mas teve pessoas que se esforçaram ainda mais. Eu cheguei em 1 hora e pouco, mas teve pessoa que chegou com 50 minutos. Outros chegaram com 40. Então, falei, meu Deus. Então, pessoas se esforçaram mais. E nós precisamos, como nós estamos falando da fé em Cristo, nós precisamos nos esforçar mais. O que nós precisamos fazer mais? O Senhor, Ele pede mais de nós. Talvez você olhe, nós olhamos para a nossa vida e fala, não, mas a minha vida está tão parada espiritualmente. Se esforce mais um pouco. Busque mais um pouquinho, irmão. Busque a direção de Deus um pouco mais. Se esforça mais na fé, na oração, no jejum. Amém? O treino. Aquelas pessoas, elas treinaram para aquela corrida, assim como eu treinei. Mas tem pessoas que precisam treinar mais e nós precisamos fazer treinamentos. A igreja disponibiliza recursos aqui para você treinar na sua vida espiritual, para você cuidar da sua vida espiritual. Tem aqui o plano de crescimento espiritual. Isso é tudo treinamento, ferramentas que nos ajudam a crescer. Sacrificar, deixar as distrações para o lado. Nós precisamos nos sacrificar por essa obra. Para a obra espiritual que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes é muito bom, nós poderíamos estar na praia 1 hora dessa, mas nós estamos sacrificando o nosso tempo aqui para estar aprendendo mais da palavra de Deus. Isso é sacrifício de louvor, isso agrada a Deus, irmão. E superar. Aqueles homens superem os limites. É por isso que nós temos que ter uma vida transbordante na presença de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Então tenha atenção nisso. Tenha atenção nisso. Para ter foco numa coisa só. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Prossiga para o alvo. E busque alcançar esse prêmio. Não deixe que o prêmio fique para outra pessoa. Mas todos nós estaremos lá naquela grande multidão, aleluia, aquela grande multidão de Apocalipse, quando Deus ele mostra ali, quando Jesus mostra para o João ali na ilha de Patmos, ele fala, eu olhei e vi uma grande multidão de vestes brancas, diante do Cordeiro. Eu e você temos que estar lá nessa multidão. Nós teremos que estar lá também. Eu não posso só me satisfazer do meu irmão estar, não, eu preciso também estar. Eu lembro que eu fui conversar com um tio meu, e ele falou comigo assim, ele estava meio mais para lá do que para cá, eu falei com ele assim, mas por que você está saindo da igreja? Por que você está desfocado desse jeito? E ele falou, eu acho que eu só entrei na igreja só para você estar lá. Eu falei, não. O evangelho é para todos. O evangelho é para mim e para você também. E aí depois ele retornou para a casa de Deus. Essa é a oportunidade que Deus nos dá, de nós colocarmos realmente o foco nele, nos esforçarmos para alcançar a presença dele. Feche os teus olhos. Eu quero convidar